Boa tarde, amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Amiga Espírita das nossas tardes de luz. Hoje nós estamos no vídeo de número 14 e vamos estudar e refletir mais uma vez sobre o livro Estrelas no Chão, do Chico Xavier. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, a gente vai aguardando mais um pouquinho. Daqui a pouquinho o pessoal entra. Hoje o texto, ele é o texto de número 14 e se chama Magna Dor. Olá, Dirce, seja bem-vinda. Mames, tudo bem com você, Mames? Muito frio por aí? Aqui tá bastante frio. Tá tão frio que nesses últimos tempos eu tô até colocando um tapetinho aqui no chão que eu fico sentada. Tão friozinho que tá, né? Mas vamos lá, vamos para mais uma reflexão. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, ver quem vai conseguir entrar. Vamos lá, então eu vou já começando, aí o pessoal vai entrando e pega o texto também para começar. Esse texto aqui, ele chama Magna Dor. Boa tarde, aprendiz espiritista, seja bem-vindo. Vamos entrando aqui. Vamos então para o texto. Magna Dor. Interroguei ansioso a dor um dia. Quem te enviou cruel a nossa estrada? Por que buscas a vida acorrentada aos tormentos da sombra e da agonia? Certo, emerges da noite espessa e fria, em que nunca aparece a madrugada. Vens do abismo de boca escancarada, onde a angústia das trevas não tem dia. Então, aqui no começo, o que a gente vê, né? A gente vê a dor como se fosse uma pessoa, né? Então, ele é uma pessoa, né? Interrogando a dor, perguntando por que ela vem para o nosso caminho, né? O que ela fica buscando a vida, busca a sombra, né? Busca esse tipo de tristeza, porque ela é escura como a noite, né? Só traz sentimentos ruins, angústia e tudo mais. Né? E muitas vezes a gente se pergunta também, né? Passando por um momento difícil, um momento de dor, e a gente pergunta muitas vezes para a dor, para Deus, para a vida, né? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo, né? Por que eu estou sofrendo assim? Muitas vezes, principalmente quando a gente vê na questão de uma doença, de uma coisa que vem de repente, né? Uma situação aí que aparece de repente, uma tristeza muito grande, e a primeira coisa a gente pergunta, né? Por que eu? Por que comigo? Né? E vamos ver o que a dor respondeu no final das contas. Mas a dor respondeu: cala-te e lida. Eu sou a inesperada luz da vida. Não procures o bem no campo inverso. Então, olha só, né? O que ele fala? Mandou, na verdade, a gente silenciar, mandou a gente aprender a lidar com essa dor que veio,
porque nada mais é, ela não é a treva, ela não é a escuridão, e sim ela é a luz. E não procures o bem no campo inverso, ou seja, se você acha que você vive sem dor, você vai ser feliz, né? Você vai aprender o que precisa aprender, o que está de errado na sua vida, porque quando tudo acontece, quando todas as coisas estão bem, né? A gente vai vivendo e geralmente quando a gente passa por uma dificuldade que vem o aprendizado, né? Muitas vezes a gente não valoriza quando estamos num momento bom, basta termos um momento um pouco pior, para que uma saudade daqueles tempos, ou um arrependimento de ter feito uma coisa, ela venha. Então ela é sim a luz da vida, né, que ela fala. Aí ela continua: ouve, sem meu luzente archote errante, o homem, cansado e mísero viajante, viveria sem rumo no universo. Então ele diz que se não tivesse essa luz para ajudar, né, a dor, por meio da dor, por essas situações, o homem não teria um propósito na vida. Será que se a gente só tivesse coisas boas acontecendo, a gente buscaria também fazer o bem lá fora, também buscaria se melhorar? Né? É uma pergunta assim que a gente pensa, né? Ela responde para o homem isso, né? Para a pessoa aqui do texto. Esse texto é de Antero de Quintal. E muitas vezes a gente fica, né, questionando a nossa dor ou julgando a dor do outro, qual dor que é maior, qual dor que é menor, né? Por que essa situação aconteceu comigo? Por que comigo foi assim, né? Por que essa situação? Porque não poderia ter sido mais fácil a minha vida em algum momento, né? Principalmente quando a gente fala das pessoas que muitas vezes são privadas de oportunidades de estudo, de um lar um pouco mais harmônico, né? Então, muitas vezes a gente não tem essa compreensão ainda, né, total para entender o que está acontecendo na nossa vida. E aí, gente, para complementar, eu trouxe também um texto para a gente refletir junto, que é um texto da Meimei. A Meimei, ela é muito conhecida assim pelas palavras de carinho, de amor, né? Palavras que vêm do coração. Ela trabalha muito com crianças, essa parte de serenidade, né, para nossa vida, trazer essa calma. E aí ela vem exatamente nos falar também em um poema. Deixa eu só dar oi pro pessoal chegando, Nilmar, Camila, boa tarde. E aí esse texto aqui da Meimei, ele chama a dor. Então vamos entender um pouquinho mais, né? A dor é nossa companheira até o momento de nossa integração total com a divina lei. Recebe-nos no mundo, oculta nos berços enfeitados, espreita-nos no colo materno e segue-nos a experiência infantil. Olha só, né? A dor ela vem com a gente, nasce com a gente e vai acompanhando. Depois, observa-nos a mocidade, misturando seus raios, quase sempre incompreensíveis, com os nossos cânticos de esperanças, e atravessado o pórtico de nossa comunhão com a madureza espiritual, incorpora-se a nossa luta de cada instante. Respira conosco, infatigavelmente marcha ao nosso lado, passo a passo, e, ainda que não a queiramos, lê, sem palavras para o nosso coração, a cartilha da experiência. Então, algo renovador se realiza dentro de nós, sem que percebamos, e um dia comparece em nossa estrada, conduzindo-nos à morte e à aparente separação. Mas, se aceitamos as bênçãos do seu apostolado sublime, converte-se a estranha companheira dos nossos destinos em suave benfeitora, preparando-nos para a vitória divina.
de vez que só ela é bastante forte, bastante serena para sustentar-nos até o ingresso feliz no reino celestial. Então, ele é aqui, né, o textinho da Meimei, falando um pouco sobre isso, sobre essa questão da dor que nós temos aí como companheira, né, da nossa vida, da nossa jornada, e ela fica do nosso lado o tempo todo, né? Ela faz parte da nossa vida, como qualquer outra situação que a gente passa. E aí, lembrando, eu lembrei muito do texto de ontem, que a gente até estava pegando um exemplo, né, do desencarne do André Luiz, quando ele chega lá no plano espiritual, ele descobre, né, que além do mal que ele tinha feito para o corpo dele, ele também não teve cuidados, né, do modo dele levar a vida. E aí é onde começa, né, toda a nossa experiência. Por quê? Muitas vezes aqui a gente não tem esse entendimento da dor. Por que, que a gente passa por diversas situações? Porque a gente não tem o conhecimento total. A gente não tem ideia do que a gente já fez nessa vida, o que, que a gente precisa passar. E muitas vezes até falar, eu não escolhi passar por isso. Será que você não escolheu? E aí a gente vê o exemplo de muitos espíritos que quando desencarnam, praticamente, né, todos nós que somos espíritos imperfeitos, a gente chega lá e passa como se fosse um filme. Tudo que você fez de errado, tudo que você fez de certo, e começa a consciência a pesar. A gente começa a se arrepender das coisas, do mal que a gente fez, né? E não são, claro, todas as existências que a gente acaba se lembrando, acho que tudo depende do preparo, de como o espírito vai lidar com tudo isso, né? Porque com certeza aqui todo mundo cometeu erros graves, que nós estamos nessa evolução, então você pensar em situações de homicídio, traição, muitas discussões, brigas, intrigas, isso certamente todo mundo aqui já passou, né? A gente também tomou muitas decisões erradas pela nossa vida, né? E aí, quando a gente chega lá, vem a nossa consciência. E aí você começa a se arrepender. E a partir disso, sabendo, né? Já sabendo lá que a única maneira de você evoluir, de você continuar seguindo para sua evolução moral, é você voltar para a Terra, é você reencarnar. Então, quando é dada essa oportunidade, porque também é uma oportunidade única, não é assim, tem uma fila de espíritos esperando, né? Eles falam que 1/4 dos espíritos estão reencarnados e os outros demais estão esperando ou estão em sofrimento, sem nenhuma consciência ainda do que aconteceu. E até minha professora uma vez falou que nós somos aqui, acho que 7 bilhões e de pessoas, né, aqui na Terra encarnados, e teria cerca de 28 bilhões. Então a gente, olha só, né, que oportunidade que a gente tem aqui. Então a partir desse momento que a oportunidade vem, você já quer resolver tudo. Sabe quando você pega aquela lista, né? Você pega uma lista de pendência e começa, não, vou fazer isso, vou resolver isso, vou fazer essa meta. Ai, eu tenho esse problema, vou resolver. Começa a fazer aquela lista e desesperado, você quer quitar todas as suas dívidas. E é isso que acontece, a mesma coisa quando a gente está lá, bate essa consciência, né, para quem tem essa compreensão, para quem já tem essa oportunidade, né, de rever o que aconteceu, tá com o coração aberto para que isso aconteça. E aí você fala, não, eu quero quitar tudo. Imagina, não, vou vir. Ah, você teve um problema, tem uma expiação aqui, né? Uma coisa decorrente de um acontecimento passado, né? Que ela vem. Ah, você fez mal para tal pessoa. Você fez isso. E, não, eu quero então ter todas as dificuldades. Quero passar aqui necessidade. Olha, aquele pessoal ali que eu não me dou bem, que é difícil mesmo, vem todo mundo para minha família, vamos resolver. Quero isso aqui, quero resolver agora. Sabe aquele problema que eu tive com tal pessoa? Vamos resolver então. Bota ela na minha vida, bota ela para me deixar para trás aí no meio do caminho, porque eu já quero resolver, eu quero me tornar uma pessoa melhor. E é isso que acontece. Algumas coisas a espiritualidade permite, né?
permitido, e outras também, lá a gente tem a ajuda do nosso mentor, tem a ajuda dos espíritos amigos, muito mais sábios que a gente, que dão uma brecada, fala, epa, peraí, também não vamos assim, que senão você não vai aguentar, tá? Vamos lá, senão você pode colocar tudo a perder. Porque imagina, muitas vezes o fardo pode ser tão grande, o peso pode ser tão grande que vai saber como a pessoa vai lidar com isso, né? Então a gente tem sempre o nosso amparo. E claro, pensando nisso, cada um tem o seu anjo guardião, seu mentor, seu anjo da guarda, que é como, né, em qualquer religião que seja que chama, e sempre tem uma pessoa ali para apoiar a gente, né? Para trazer muitas vezes por meio de pensamentos, por alguma influência, o caminho do bem, né? O que você veio fazer aqui. Então você tem essa ajuda. E aí você chega e passa por essas situações, né? De dor, de tristeza, de provas, e muitas vezes a gente não sabe separar o que é algo que você escolheu, né? Uma situação que você veio porque você precisa passar, ou se é um reflexo daquilo que você escolheu enquanto vida. Então, nem tudo também a gente deve falar, eu mereço porque eu escolhi. Não, tudo vai depender de também como você está lidando com isso, né? E aí a dor vem. E a gente não tem que se culpar, né? A gente tem que sempre ir no caminho do entendimento disso e com que lição que isso está trazendo, né? E eu sempre tento pensar nesse jeito, e a gente sabe, né, que a gente é muito ajudado pela espiritualidade, a gente é ajudado demais. E eu lembro uma vez, não, sempre fui uma pessoa afobada, assim, meio acelerada demais. E aí, eu tinha uma época, eu tinha uns 20 anos, que eu comecei, trabalhava em São Paulo, pegava trem, pegava ônibus, era corrida a minha vida, estudava durante a noite, trabalhava de dia, estava sempre correndo para lá e para cá, né? E aí, teve uma vez, eu levei 2 tombos na rua. Eu levei um tombo, eu estava no centro da cidade, que eu não lembro o que eu fui fazer, foi a primeira vez. Tinha uma passarela, mas eu fui e eu estava tão pensando nas coisas da vida, não sei o quê, e eu tomei um tombo que eu raspei toda a minha perna e rasguei minha calça. Eu tomei um rasgão na calça jeans, perdi a calça. E aí eu não levei a sério. Eu falei, ah, não, deve estar meio distraída, né? Tudo bem, não sei o quê. Aí, claro, né? Como a gente é sempre muito auxiliado, veio o segundo alerta. Aí não foi um alerta tão bom, porque eu voltava à noite, né, de trem da cidade. A minha mãe lembra da situação, tadinha, já tá lembrando. E aí eu voltava de trem, saía do trem, pegava o ônibus para ir para casa, e onde era o ponto de ônibus não era um lugar muito legal, assim, de passar a noite, né? E aí eu fui correndo, que já era umas 9h30, não era tão cedo assim da noite, né? E aí eu fui, quando eu corri para pegar o ônibus que eu ia perder, mas eu fui assim de frente, com o braço em frente, assim, raspei todo o meu celular, raspei cotovelo, raspei o quadril, mas uma dor que a minha pressão até caiu. E eu sei que eu levantei, eu não sei como é que eu cheguei, eu chamei minha mãe para me buscar lá no ponto perto de casa, ela foi, eu quase desmaiei umas 2 vezes no caminho. E, nossa, mas uma dor assim danada. E isso é o que, né? É a vida ensinando a gente a desacelerar. Mostrando que não tem porquê, né? Ser assim. Não tem porquê a gente lidar com as coisas assim. Então, quando a gente tem essas situações de dor, a gente tem que pensar mesmo como uma oportunidade, né, da gente se melhorar, e a gente não tem essa compreensão, porque todo mundo aqui é espírito imperfeito, todo mundo aqui ainda está nessa evolução para entender o que isso significa. Então é até bom que venham essas coisas, né? E até as 2 lives que eu vi hoje de manhã, eu estava assistindo, também meio falaram desse assunto. E a gente tem que aceitar, assim, que muitas vezes é um alerta, uma situação, a gente não tem que se sentir culpado por conta disso, né? Por
por passar por situações assim, ou tentar comparar com os outros. Acho que quando a gente tem filho, a primeira coisa, né, que a gente aprende, não compara seu filho com o outro, cada um tem o seu momento, né? Principalmente quando a gente fala, começar a andar, começar a falar, a escrever, e aí a gente aprende, né? Isso, de não ficar comparando com os outros. E a gente também tem que tomar outro muito cuidado também, que é não gerar a revolta, né? Porque muitas vezes a gente passa por uma situação, e é uma coisa que eu tô me policiando bastante também, de não ficar reclamando. Então, a gente reclama, fala, né, fala qualquer palavrão aí, qualquer coisa, e fica maldizendo tudo que acontece com a gente, né? E quando não, a gente tem que evitar esse tipo de palavras, evitar esse tipo de pensamento. Então a gente tem que sempre pensar, né? Que lição que eu tô aprendendo com isso? Que lição que eu posso, né, aprender? A revolta, ela não é o caminho. A revolta não vai te dar solução, porque quando a gente está revoltado, a gente tá, tá nessa situação de conflito, a gente não vai conseguir uma solução. A gente não vai ver, né, como lidar com os problemas. Então é sempre uma oportunidade que a gente tem, né? E como disse a Meimei aqui, ela acompanha a gente a vida toda. E muitas vezes a gente escolheu isso, a gente vai convivendo com isso ao longo da vida, sabendo lidar também com as nossas dores, né? Porque todo mundo tem as suas dores, tem a sua criação, tem a sua história, e a gente vai tentando tirar o melhor disso, porque se Deus nos deu essa oportunidade de virmos aqui, passarmos por essa situação, é porque também a gente pode carregar esse fardo, né? A gente consegue vencer. Então, nada de pensar que a dor é um castigo, é uma punição, que é um Deus mau que pune, porque ele nunca vai punir, é por amor, é pro bem, e muitas vezes é um alerta, né? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. A maioria faz isso. A gente tem muito que aprender, né, mames? É complicado, né? A Luísa chegou, boa tarde. A minha mãe do tadinha, que eu tava contando dos meus tombos da vida, né? Mas a gente aprende, é só dando cabeçada mesmo, é assim mesmo, parece que, né, a gente tem que agradecer mesmo. A Cá, ou seu anjo da guarda te ajudando a tropeçar para evitar um tombo muito pior. Cá, igual aquela, é verdade, igual aquele texto, né, que ele tem, que as pegadas na areia, né? É, ele é até um texto que, quando a gente foi visitar a Mansão do Caminho, tem a casa do Divaldo, dentro da Mansão do Caminho. E aí o Divaldo, ele tem dois textos. Ele tem a oração de São Francisco de Assis, do lado da porta dele, uma porta assim, né, como se fosse num azulejinho, num quadrinho assim, e do outro lado ele tem essa pegadas na areia, também na porta dele, logo na porta de entrada da casa dele. E é esse texto, né, da pessoa que que fala com Deus, né, que via as pegadas na areia, alguém andando ao lado, e muitas vezes ele via, né, as duas pegadas sozinha, né? E ele falava, ele se questionava se Deus tinha abandonado ele naquele momento. E aí a resposta, né, no texto é que não, que na verdade ele estava sendo carregado no colo, né? Então, quantas vezes, né, que a gente não é amparado por Deus, pela espiritualidade, pelo anjo da guarda, né? E a gente está ali sendo carregado, né, por pura bondade e amor de Deus, né? Então a gente aprende muito, e isso vem muito também com a nossa fé. Por isso que isso também está muito ligado à nossa evolução, né? Porque quanto mais fé, mais certeza que a gente tem que é ajudado, mais a gente vai saber passar por esse momento de dor, de aflição, com resignação, com paciência, sabendo, né, que é um tempo necessário, né? Ó, o Aloísio, a dor é um alerta dizendo para nós para que mudemos o rumo de nossas vidas. Sim, eu também
também vejo como isso sim, né? Assim como a doença ela é uma consequência das nossas atitudes, a dor é mesmo uma bênção, né? Que ela vem e para lembrar, né? Porque a dor ela fica, né? Se você leva um tombo, igual eu não simplesmente levei um tombo, eu me ralei toda. Então eu fiquei com a, além de eu ter, né, passado mal, eu quase caí da minha pressão 2 vezes que eu me lembre. E minha mãe, coitada, aflita do meu lado, vendo essa filha acelerada que ela tem e não podia ajudar como. E eu fiquei depois de uns dias, né? Porque eu ralei o meu pulso, eu ralei aqui, eu ralei o braço. Então eu. E aí, todo lugar que eu ia, a pessoa, nossa, o que aconteceu? Eles tinham que falar, eu tava, né, eu não sou uma pessoa que eu sou de mentir. Eu falei, tava correndo fui correr atrás do ônibus, tava muito acelerada e tomei um tombo, olha só, né, para aprender, né, já falava assim. E aí a gente começa, eu fiquei pelo menos uma semana, né, que duro ralado, duro machucado, lembrando, falei, olha só, aí fui trabalhar, né, obviamente, pegava, olhava o ônibus, né, não vou correr agora, né. Então, foi uma semana de toda uma reflexão, lembrando da burrada que eu tinha feito, né? E aí serviu de aprendizado, nunca mais corri assim atrás de nada. E nunca mais também passei por essa situação, né? Então a gente tem que aprender com essas lições, né? É verdade também acreditamos, né? Acredito nisso, a Camila. Mas tudo é um aprendizado, né? Para a gente estar aqui com vocês também um aprendizado. E esses textos aqui que vêm fazer a gente refletir tanto e pensar como é que a gente está conduzindo a nossa vida, né? Como que a gente está pensando e em que rumo nós estamos tomando, como está o nosso propósito, né? A gente está numa situação um pouco atípica no momento, mas a gente tem que entender todo esse momento que a gente está passando, todos os sentimentos, né? Que a gente tem dentro da gente, como é que a gente está lidando com isso, né? Como que lida, né? Igual a dor respondeu aqui para o homem no começo do texto, cala-te e lida, né? Então silencia, internaliza e tenta entender. O Aloísio caiu de madura, como a fruta que está no ponto de ser semente. Olha, eu caí mesmo, viu? Foi feio o negócio, mas eu nunca mais fiz isso não. Eu aprendi, foi uma lição, mas é bom até que venham essas lições que a gente, ainda bem que foi um tombo desse, né? Foi só um raladinho. Imagina se fosse uma coisa muito pior, né? O Betinho chegando. Ai, Betinho, tá quase acabando. Você acredita que o meu tema ficou super parecido com o seu? Você falou, né, da felicidade sem culpa, né, da gente não ser culpada, a gente entender aí o que a gente tem que passar. E eu também aqui vim na mesma direção com o texto de hoje. Olha só, depois se você tiver um tempinho, puder ver o vídeo, vai ser legal. Mas é isso, gente. Espero que vocês aí tenham refletido um pouquinho. Eu comecei ontem pensando à noite que eu falei, poxa, esse vídeo de dor, já foi que eu entrei, 1h30 foi por isso. E eu pensei assim, pegar esse livro de dor, eu não tenho muito o que falar de dor, né? Aí eu fui pensando e lembrei desse texto também da Meimei, e aí vem as lives, né? Vem as coisas que acontecem durante o dia e a gente vai refletindo, né? Como tudo é um aprendizado, como tudo a gente pode tirar uma lição, né? Como tudo a gente pode se melhorar. Então, vamos fazer mais, né? Como esse rapaz aqui que questionou a dor e lembrar que não é a revolta que vai resolver. E assim a gente segue, né, o caminho de sentir menos dores ou de sentir dor e entender que esse é o momento de passar por isso e talvez que precisa de uma mudança, né, gente? Bom, pessoal, gratidão a todos que estão aqui. Tenham uma ótima tarde e fiquem com Deus. Amanhã eu volto 4h30. Quem puder entrar rapidinho, né? Porque eu tenho a minha faxina para fazer de sábado, eu não consigo fazer 1h30, tá bom? Aí a gente se encontra. Valeu, gente. Tchau, tchau.